Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, que Deus continue te dando graça e te abençoando. Você que está acompanhando as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui com a revista do segundo trimestre de 2020. Você que tem a sua lição, vamos estudar hoje uma porção desta maravilhosa história do apóstolo São Paulo, da sua chegada na cidade de Éfeso. Você que tem a sua revista, pega a sua Bíblia e nós vamos, com a ajuda de Deus, estudar junto hoje a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Muito bem. A introdução diz assim, você que está com a revista, a introdução diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Número 1. Autoria e data. Autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Vamos ver? Olha aí na Bíblia. Efésios capítulo 1. Olhe bem. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Não há dúvida de que o apóstolo São Paulo é o autor dessa epístola sagrada, né? Você que está acompanhando, o livro de Atos Apóstolos também menciona que Paulo, ele era chamado Saulo. E Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, fala da conversão do apóstolo, de Saulo para Paulo. A conversão do apóstolo São Paulo. Tópico 2. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Está aí em Romanos, capítulo 11, versículo 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como a ressalva pela vontade de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Isto é, não escolhido por homens. A chamada de Paulo não foi através dos homens. Mas Paulo, lembrando bem a você, que Paulo, o apóstolo São Paulo, Deus se revelou a ele, Cristo se revelou a ele pelo caminho de Damasco, quando Paulo estava indo para Damasco para prender os santos da igreja. E aí Cristo aparece para ele, né? Está aí o registro, Gálatas capítulo 1, versículo 1 e Efésios capítulo 1, versículo 1. 3. A epístola da prisão. Então, há um consenso geral histórico de que Paulo escreveu a carta aos nossos irmãos que estavam em Éfeso, quando ele estava preso em Roma. Então, isso pode ser identificado aí no capítulo 4, versículo 1 da sua Bíblia. Olha aí que está escrito, veja bem aí, olha. Está escrito:
Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Paulo se identifica como prisioneiro de Jesus, quer dizer, o preso do Senhor, embaixador das cadeias, né? Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Bom, a data em que foi escrita a epístola, quando Paulo estava preso, de acordo com Atos dos Apóstolos, após ele realizar as 3 viagens missionárias, quer dizer, ele estava implantando as igrejas lá na região do Mediterrâneo e em prisão domiciliar ele acaba escrevendo essa carta. E isso nós temos aí um registro em Atos dos Apóstolos, capítulo 28 e 30. Isso provavelmente aconteceu entre 60 e 62 depois de Cristo, né? Tendo Tíquico como seu portador. Agora, irmãos, nós vamos para o tópico 2, destinatários. Nós, na introdução, já lemos e falamos que Paulo estava escrevendo aos nossos irmãos que estavam em Éfeso, né? E agora nós vamos vamos estudar, aprender um pouco sobre a cidade de Éfeso. O contexto que Paulo encontrou quando chegou na cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso, eu quero chamar aqui a atenção de você, enquanto nós vamos dando uma olhada aí do lado do vídeo, eu vou começar aqui um vídeo, aí você preste bem atenção. Éfeso. Então, Éfeso foi fundada, olha aí, né? Fundada por volta de 1050 antes de Cristo. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Essa é a entrada da cidade de Éfeso. Olhe bem, o portão principal da cidade. Essas calçadas eram todas em mármores, né? Por essas calçadas, provavelmente Paulo andou, os discípulos andaram por essas calçadas, né? Era uma cidade litorânea da Ásia Menor, cujo porto desaguava no mar Egeu, né? Essas são as ruínas de Éfeso, né? Agora aí é a Rua Arcádia, que levava a um dos maiores anfiteatros do mundo antigo. Olha só. E olha, irmãos, essa escadaria, Paulo andou por essas escadas, porque aí era a entrada, que dava entrada ao anfiteatro, né? A sua rua principal, né? Aí é uma visão de cima, dá uma olhada no tamanho desse anfiteatro. Olha só, ele tinha a capacidade para 25 mil pessoas. Olha o tamanho, olha esse prédio de 3 andares. Essas são as ruínas, hoje, né? Atual Turquia. Mas aí olha só o tamanho desses 3 andares aí. Aí ficavam os governadores, os generais, toda a política, né? Aí é o anfiteatro. Provavelmente Paulo, irmão, preso lá, provavelmente, porque ali era usado para as festas, apresentação do teatro, aí era usado também para guerra entre, né, luta entre os gladiadores, dá uma olhada, e provavelmente também Paulo poderia ter entrado ali, né? Olha só o tamanho dessa área toda, tudo isso aí, né? E sem falar dessa grande biblioteca que nós estamos vendo aí, ó. Era um centro cultural,
Sem falar que essa cidade foi fundada pelos gregos, era a época jônios, os gregos lá da Jônia, e lá que nasceu a filosofia, os principais filósofos, né, pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles conhecidos, todos eles, né? E era uma cidade de 500 mil habitantes. Dá uma olhada. Agora nós estamos vendo aqui o templo de Artemis, mas nós vamos dar uma pausa. Olha só, irmãos, a religiosidade, aí no tópico 2, destinatário, no tópico 2 agora, a religiosidade em Éfeso. Acabamos de fazer uma apresentação aqui da cidade de Éfeso, e agora a religiosidade. A cidade abrigava o templo de Artemis. Olha só o templo de Artemis. Na verdade, Artemis era o nome grego que era dada à deusa chamada Diana, né? Diana, e o nome grego Artemis. É claro que isso, com o passar do tempo, essas aí são as ruínas do templo, olha aí, né? Com o passar do tempo, o que aconteceu? Essa mesma deusa Diana, ela acabou se tornando a deusa Minerva. A Minerva era a deusa dos guerreiros, né? Era a deusa da guerra. E enquanto Diana era a deusa, né, das mulheres, a deusa das virgens, a deusa daqueles que lutavam, ela andava com arco e com escudo. Arco e flecha e escudo. Diz a história que Diana, ou Artemis, ela era deusa da noite, e as suas flechas eram como flechas reluzentes, iluminava, né? Reluzentes. Ela iluminava com a flecha e era deusa, a protetora dos soldados, né? Dos soldados. Isso à noite. E de dia era Apolo, o deus de dia. Enquanto Apolo era o deus do dia, Diana era deus da noite. Esse era o contexto religioso que Paulo enfrentou, irmãos. Olha aí, a maior fonte de renda era o comércio. Maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata. Olha só, essa aí é a deusa Artemis. Os nichos de prata, olha só. Os nichos de prata são esses que eram vendidos no mercado. Essas são as colunas. Aí está o povo, olha só, tá vendo aí penduradinho? As estatuetas, isso aí o povo ia lá e comprava uma estátua dessa e levava para casa, né? Claro, né? Lá eles ganhavam muito dinheiro produzindo essas imagens, né? Imagens da deusa Diana, né? Todo mundo que passava por lá ganhava dinheiro, uns ganhavam dinheiro e outros compravam isso, né? Essa estátua, eu não sei se lembra alguma coisa, né? Esse movimento, né? Vendendo imagem, cheio de santo. Muito bem. No tópico 3, ainda dentro da religiosidade de Éfeso, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Olha, irmãos, olhe bem, quando Paulo chegou lá, foi um grande alvoroço, porque a cidade era politeísta, a cidade era cheia de gnósticos, sabe? Aí Paulo chega e de repente é uma grande contradição. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do 27 ao 29. Atos dos Apóstolos, do 27 ao 29.
E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e, unânimes, correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Vocês viram o que foi que aconteceu aí? O grande alvoroço, o grande estrondo que Paulo causou na cidade. Uma cidade politeísta, uma cidade idólatra, uma cidade que aqueles mercados era só imagem, né, da deusa Diana que eles estavam vendendo ali. Meus irmãos, Paulo chegou a Éfeso e encontrou lá os discípulos, 12 discípulos. Diz aí o texto, olha aí na sua revista da Escola Dominical, os quais, olha só, batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 5 ao 7. Vamos ler? Olhe bem o que está escrito. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. E estes eram a todo uns 12 homens. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu sou pentecostal, irmãos. Aleluia. Belemita, olha o que diz o texto. Eles foram batizados no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, falaram em outras línguas, mas eles estavam ali, alcançados pelo apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, receberam o batismo em águas e depois foram batizados no Espírito Santo. Que maravilha, irmão! Isso é bíblico, né? Não sou eu que estou dizendo isso, né? Aqui está explicando que eles foram batizados no Espírito Santo. Hã? Olha só, vamos continuar? Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, né, bispo grego do século I, o apóstolo João também liderou a igreja. Aleluia! Paulo deixou o seu legado naquela cidade. Paulo causou um estardalhaço naquela cidade. Imagine vocês uma cidade com 500 mil habitantes, né? Tópico 4. A saudação epistolar. A saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aí está aí Efésios capítulo 1 e versículo 1. Né? Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quer dizer, a graça de Deus. A graça, um favor imerecido de Deus.
Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos, de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Quero lembrar aos irmãos que provavelmente a carta circulou em toda Éfeso, mas vamos lembrar que essa cidade de Éfeso, ela de um lado tinha a outra cidade que era Esmina, e do outro lado era Mileto. Então Éfeso estava no meio dessas duas cidades, né? Lembrando que o nome da cidade Éfeso era chamado de desejável, né? Também não vale uma puta cidade dessa, né? Toda imponente. Muito bem. Vamos para o propósito e mensagem? Bom, o propósito e a mensagem, irmãos, da epístola, da carta de Paulo aos Efésios, o propósito, o tema central da carta é que Jesus Cristo é aquele que preenche tudo em todos. Tudo em todos. Quer dizer, ele é o Senhor, o que tem o controle, o domínio, né? E aí, continuando a lição, diz aqui que havia muitos convertidos lá em Éfeso, onde Paulo estava evangelizando, onde Paulo estava levantando a igreja, muitos convertidos do mundo helênico e que praticavam religiões de mistérios, de magia. E agora eles estavam se reunindo com a igreja de Éfeso, os santos da igreja. Então, nesse caso, o apóstolo Paulo mostra que os crentes de Cristo, aqueles que são de Cristo, está no controle do universo inteiro. Quer dizer, Cristo está no controle do universo inteiro. Por que que Paulo diz essa palavra? Por causa dessa grande metrópole que era politeísta, aonde existia muitos gnósticos, né? Muitas religiões de mistério. Na verdade era um ocultismo, né? Essa coisa do mistério, o ocultismo. E Paulo dá essa palavra, a epístola tem esse propósito de alcançar esse povo para que Deus, para que Cristo seja elevado. Quer dizer, o propósito era de elevar o Senhor Jesus na mais elevada posição cosmológica. Então essa era a ideia. Vamos lembrar que essa era uma região, uma cidade onde tinha os filósofos, poetas, né? E todo tipo de artista. Era uma cidade fundada pelos gregos. Eles despojavam, né? Eles se vestiam muito bem, falavam muito bem. E essa é a intenção da carta. Paulo vai debater isso, apresentar Jesus Cristo como acima de todos e de tudo, né? Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9. E isso vai em contramão com os gnósticos. Por quê? Porque os gnósticos eles achavam o seguinte: não, Cristo pode até ser um Deus, mas é um Deus pequeno, porque ele é só Deus dessa terra, né? Só dessa terra, desse planeta. Mas os outros deuses não, né? Os outros deuses são deuses do cosmos, da lua. Então Paulo já debate isso. Fala, não, peraí, não. Ele não é só o Senhor dessa terra, ele é o Senhor do universo. Ele é o Deus que criou o cosmos. E Paulo vai debater. E Paulo deixa claro que Jesus Cristo é o cabeça de toda a criação. Isso significa que o Senhor Jesus criou os céus e a terra, e todos os planetas e o cosmos, né? Muito bem. Também é possível, diz o texto aí na sua revista,
perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. É óbvio. Uma cidade cosmopolita, uma cidade com 500 mil pessoas, uma cidade litorânea, né? O comércio de vento a pompa. Então tinha prostituição, tinha mendigos, tinha de tudo na cidade. Aí Paulo, com o propósito de demonstrar a grandeza de Deus, Jesus como Criador, Jesus como cabeça de toda a criação, Paulo também, nessa carta, um dos temas também, Paulo fala contra essa questão da imoralidade, do problema das bebedeiras, né? Porque uma vez crente, uma vez cristão, o pecado Deus perdoa, eu sou uma nova criatura, o passado fica para trás, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não me prostituo mais, eu não roubo mais, eu não falo mentira mais, então nós somos separados. E aí Paulo, a revista, diz assim: também destacava-se uma outra preocupação de Paulo. Então a primeira preocupação de Paulo, diz a revista, era apresentar Jesus como o Senhor e Criador de todas as coisas. A segunda temática da revista e da carta do apóstolo Paulo aos Efésios é a preocupação contra a imoralidade, né? A condição moral daqueles que vinham para Cristo, porque uma vez para Cristo, para a igreja, né, separado, já não tinha mais que praticar as coisas do mundo. E aí também ela traz uma questão de unidade e paz. E diz aí o texto que a preocupação era essa, está registrado no capítulo 2, versículo 11 ao 18. Né? A preocupação de Paulo com essa questão da unidade, porque tinha muitos gentios, judeus, e outras etnias, outros indivíduos de outras nações, porque eles estavam vindo de um povo helênico. Então o helenismo era aquela troca de cultura, né? Era uma transição de cultura. Eu era daqui, ia para outro país, a pessoa que era do outro país vinha para cá, e eu tinha que aprender a língua, aprender a cultura, aprender o dia a dia desse povo. Então essa era uma das outras preocupações de Paulo quando ele escreve essa carta a Éfeso, né? E a mensagem gira em torno, claro, a temática que o Senhor Jesus é o cabeça de toda a criação, a temática da revista, né? Nós vemos aí, primeiro, diz aí a revista da Escola Dominical, indo para o fim. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. O primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus é o Senhor, é o cabeça da criação. Essa é a temática, né? Tudo centrado na pessoa de Jesus. A segunda temática é a atuação do Espírito Santo, quer dizer, como penhor da experiência da salvação. Isso nós vemos aí a passagem e o registro. A terceira temática é a reconciliação dos povos, por intermédio da cruz de Cristo. Então, através do Evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus e o povo é um só, né? Não há gregos, nem troianos, nem atenienses, nem judeus, mas todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor, agora fazemos parte de uma família, de um mesmo Pai, né, que está no céu. E o nome dele é Jesus Cristo. A quarta, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento de Deus. Que todos cheguem a essa grande salvação, né? E em quinto lugar, um novo estilo de vida, baseado na unidade. A partir desse relacionamento, a partir dessa nova sociedade que se forma em Cristo Jesus,
deve haver unidade. Tem que haver paz entre nós, porque nós somos irmãos. Nós somos uma família, né? Concluindo, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em uma santidade e alicerçados em Cristo, contra as forças das trevas. Muito bem, chegamos ao final dessa primeira lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Que Deus lhe ajude e não desampare. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos a Deus por Ti, por mais essa oportunidade de estarmos estudando esta palavra, e que Teu Santo Espírito, Senhor, faça-nos entender e compreender as verdades contidas, Senhor, na Tua Santa Palavra, Senhor, a Bíblia Sagrada. Senhor, revela-nos, ó Deus, a Tua vontade, enche-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito, guarda-nos, Senhor, de todo mal, de todo infortúnio, ajuda-nos, Senhor, a atravessar essas provações e esse tempo, Senhor, de isolamento, tempo para refletirmos, Senhor, no Teu grande amor e nesta tão grande salvação que o Senhor proporcionou através de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Deus abençoe, até a próxima, permitindo Deus.